Vamos lá, continuando o nosso passeio aqui por Ametista. Hoje nós estamos aqui na Pirâmide Esotérica, fica localizada bem no centro aqui da Ametista. E junto aqui tem a igreja também. Do lado da igreja tem um mirante, pode subir lá em cima também para tirar foto, observar a cidade. E agora aqui essa pirâmide, as paredes dela, é tudo revestido de pedra, dos garimpos aqui. Aí o teto é de vidro. Bah, o lugar é muito bonito, vale a pena. Fica bem no centro da cidade aqui. Ametista que fica a uma distância de 400 km aproximadamente aqui de Porto Alegre. Em torno de 6 horas. Não fica tão longe. E viemos para ficar pelo menos uns 2 dias aqui. Aproveitar bem, conhecer a cidade. Agora estamos aqui no restaurante subterrâneo. Aqui foi feita uma limpeza, alargaram mais as galerias. E daí a gente veio aí conhecer também, almoçar. Olha como o negócio é diferenciado aí, ó. E foi conservado muitas coisas, as mesas. Olha só as mesas, tudo pedra como base. Uma explosão. Daí todo envidraçado. Luzes para tudo quanto é lado. E eles conservaram alguns geodos pelas paredes. Para deixar o quanto mais original, né, das minas, olha só. Aí tem as luzes conforme é usado mesmo para ver a qualidade da pedra. Cada mesa é uma pedra como base. Um ambiente bem agradável, fresquinho. É de encher os olhos de tanto brilho que tem essas mesas. Não tem perigo de bater a cabeça em nada, que é alto. Eles levaram algum ano para ajeitar a galeria aí para fazer. E tem mais restaurantes, tem uns que tem até piscina com águas termais dentro. Mas daí a gente foi nesse aí que tem mais uns passeios que a gente queria fazer, um passeio diferenciado. Mas aí dentro tem de tudo, ó. São loja, tem museu. É uma variedade de atividade que pode fazer num lugar só. As lojas é pedra, o museu é pedra, a história é pedra, mas assim não se cansa de se admirar. Que nem tipo, olha essa aí, ó, a ametista, o geodo, conforme se criou mesmo na parede aí, né? Que assim fica já um pouco a história, como é que era o garimpo. É um legítimo shopping. Tem adega, vendas de vinho que o pessoal produz. O pessoal ali produz bastante vinho. Tem bastante pareira de uva. Essas aí, os formatos parece tipo a esquema pedra, para dar aquele colorido ali bem amarelo. E aqui você não se sente também sufocado assim, como se estivesse num ambiente totalmente fechado, que realmente é fechado, a não ser na entrada, ali às vezes fica meio assim, né? Mas depois se abre um salão e daí tu começa a se encantar com o que tu vai vendo, né? A gente pegou mais um passeio ali, eu quero que vocês acompanhem. É uma história de como foi os garimpos, a evolução dos garimpos. Aí eles contam toda a questão dos maquinários, como é que vocês trabalhavam no início. Aqui fica um museu. O museu vamos deixar para a próxima. Vamos lá escutar um pouco de história então. Cada um com seu capacete, então vamos para a sala de aula escutar um pouco de história. Fica conosco aí para entender um pouco como é que surgiu esses garimpos. Me chamo Marcelo, sou condutor aqui no Geoparque Subterrâneo, onde eu vou conduzir vocês em 2 passeios. Primeiramente o memorial. O memorial conta a história dos geodos, das ferramentas e a evolução dos garimpos, onde os primeiros geodos foram achados em pedaços lá no solo da terra em 1930 pelos índios e pelos caçadores.
Mas como eles não tinham conhecimento dessas pedras, acabaram não dando muita importância a elas. Em 1935, com a chegada dos primeiros imigrantes, passou-se a utilizar essas pedras como moeda de troca, pois com o tempo elas foram agregando valores. 1940 iniciou a procura dos geodos abaixo da terra, onde para localizá-los era usada alavanca ou sonda, como conhecida na época. Eles iam sondando a terra, quando dava no geodo gerava um atrito diferente. Ali, utilizando cavadeira, picareta, pá e enxada, eram feitas as cavas ou poços, como conhecido na época, para a extração dos geodos. Onde, conforme ia subindo o morro, essas cavas chegavam a 15 e 20 metros de profundidade, sendo encontrados geodos abaixo da terra. Então isso levou eles em 1950 a botar um trator de esteira lá em cima no morro, virando a terra em forma de degraus, até que eles chegaram nesses basaltos aqui, aonde nós estamos a 40 metros abaixo da terra e a 460 metros acima do nível do mar. Quando eles chegaram nesses basaltos, pelo fato de ser mais duro, ficou difícil continuar trabalhando com a cavadeira e a picareta, aonde iniciaram as perfurações, mas porém manual na época. Vocês passam mais para cá para poder enxergar. Onde eram utilizados os ponteiros e a maretinha, onde os garimpeiros iam batendo e girando o ponteiro. Aqui, como nós temos nas galerias, esses furos são feitos nas paredes, mas lá fora, em forma de bancos, eles eram feitos de cima para baixo, onde o garimpeiro passava o dia inteiro apocado para fazer 1 ou 2 furos por dia. Quando se trabalhava em família, pai e filho, 2 irmãos, ou até mesmo de casal, que era bem comum na época, um deles girava o ponteiro e batia com o maretão, aonde eles conseguiam fazer 3 furos no dia. Após as perfurações prontas, era feito o carregamento, onde a forma de carregar a pólvora é usada mesmo desde o início dos garimpos até hoje. Mas naquela época, como não tinha eletricidade para gerar o furo e levar a fagulha lá no final do furo para acender a pólvora, era usado na época as baterias. E após as detonações para retirada das pedras, eram usados carrinhos de mão, onde alguns faziam todos eles de madeira, inclusive a roda, e outros com rodas de ferro. E eles utilizavam para recolher os basaltos, limpando a área de serviço, levando lá no despejo. O pessoal de lá vai passando para cá. Passado a encontrar os geodos no basalto, a única forma de extração na época era talhadeira e maretinha. Hoje em dia as talhadeiras já são mais utilizadas para preparar os geodos para depois trabalhar com os pneumáticos. Mas mesmo assim acabam se desgastando ou até mesmo quebrando as pontas. Após acontecer isso, o garimpeiro vem aqui, faz um pouco com carvão vegetal e vai botar elas aquecer. Depois, utilizando marretinha, eles vão bater elas, forjando a ponta delas novamente, onde hoje são deixadas resfriar no óleo queimado. Mas lá no início dos garimpos, como não existiu óleo queimado, elas eram cravadas aos tocos da bananeira. Como a bananeira tem aquela resina, fazia a proteção do calor e ela ia esfriando aos poucos, pegando a temperatura. Aqueles geodos encontrados soltos lá na natureza eram conhecidos como rolados. No momento que eles passaram a ser extraídos debaixo da terra, pelo formato que eles eram encontrados redondinho, cheio de divisórias, passou a ser conhecido como cardume. Quando passaram a ser encontrados no basalto pelo fato de ter uma durabilidade melhor, esses geodos passaram a ser conhecidos como cristais. Em 1960, com preocupação com a natureza, mudaram da rampa livre para as galerias. Em 1960 foi a primeira evolução dos garimpos com a chegada do compressor ar com motor a combustão, aonde os garimpeiros passaram de 2 furos por dia para um furo a cada 9 minutos e ainda ampliando esses furos de 40 para 60 centímetros.
Os primeiros pneumáticos na época pesavam 23 kg cada. Mas como as perfurações eram feitas de cima para baixo, o próprio peso do pneumático acabava ajudando o garimpeiro a fazer as perfurações. Quando o garimpeiro forçava um pouco mais na hora de retirar os pneumáticos, quando acabava o furo, e para iniciar o furo, depois só tinha que manter centralizados. Em 1970, com a chegada da eletricidade, passou-se a utilizar compressor a ar com motor elétrico, onde os furos passaram a ser feitos em até 3 minutos, onde foi a segunda evolução dos garimpos. Mas como na época de contraposta, transformadores de mesmas redes, não foi todos os donos de garimpos que conseguiram adaptar seus garimpos imediatamente, aonde foram se adaptando ao longo dos anos. E hoje nós temos na maioria dos garimpos compressores a parafuso, onde hoje o garimpeiro consegue fazer uma média de 40 a 50 furos por dia, ou seja, um furo a menos de 2 minutos. Em 1972, com preocupação com a natureza, mudaram da rampa livre para as galerias ou túneis como são conhecidos aqui embaixo da terra, porque cada vez que chegava no nível dos 40 metros, se terminando os basaltos, dando na terra novamente, eles tinham que voltar lá em cima com o trator repetindo o mesmo processo, onde cada vez se derrubava com área mais de vegetação. Mesmo sendo poucos garimpos na época, isso começou a preocupar aonde que iniciaram as galerias ou túneis como são conhecidos aqui embaixo da terra. Mas como eles não tinham conhecimento da durabilidade dos basaltos, essas galerias eram feitas 1 metro de largura por 1,5 metro de altura, aonde os garimpeiros trabalhavam sentados até mesmo acocado, de medo de ampliar essas galerias e o basalto acabar cedendo e desmoronando e eles ficarem soterrados. A partir do momento que passou-se a trabalhar em galerias mudando a posição de perfuração, os pneumáticos passaram a ser segurados no ar, aonde se tornaram mais pesados e os garimpeiros começaram a ter dor nos braços e dor nas costas devido ao peso e à vibração deles. Foi onde em 75 passaram a trabalhar com os pneumáticos de 12 kg. São 12 kg de diferença. Mas mesmo assim, com o tempo, os garimpeiros começam a ter desgaste nas juntas ou ter mesmo problema de coluna, mesmo sendo trabalhado com esses pneumáticos mais leves. Aqui temos os moedores, antigamente a combustão e o eletricidade. Mesmo os moedores usados lá pelos colonos para quebrar o milho e fazer pela. Mas aqui nos garimpos eram utilizados para processar carvão vegetal e o salitre para o garimpeiro fazer a pólvora, onde eram processados um por vez nesses maquinários e feita a mistura. No momento que é feita essa mistura e você queima ela, ela gera uma fumaça explosiva, aonde quando se queima a pólvora aqui fora, ela simplesmente vai queimar e vai virar num fumaceirão aqui dentro, mas não vai ter explosão nenhuma. Agora, quando ela está compactada ao furo e você faz essa queima, a fumaça não tem por onde sair. Então, com a sua expansão, ela obriga a romper o basalto, gerando a explosão. Em 1980, quando a cidade começou a ganhar as primeiras estradas, e com a chegada dos primeiros jipes, foi adaptada em cima do chassi do jipe, um motor a combustão e uma caixinha de madeira igual essa, aonde as galerias foram reestruturadas pela primeira vez, passando a ter 2 metros de largura e 1,80 de altura para retirada das pedras com as carretas. Nessa época, como tinham somente 8 anos em forma de galerias, elas tinham no máximo 60 metros de extensão para dentro da rocha, onde todos os garimpos da época fizeram essa readaptação para trabalhar com as carretas, e os garimpos que iniciaram depois já iniciaram com essa estrutura mais ampla. No ano de 2011 deu mais uma evoluída na parte da limpeza com a chegada das mini escavadeiras do biquete e dos mini caminhãozinhos. Só que para trabalhar com esses maquinários, essas galerias tiveram que ser reestruturadas novamente, passando 3 metros de largura e 2,50 de altura. Mas como em 2011 já tinha de 200,
A 400 metros de extensão para dentro da rocha, 60% dos donos de garimpo adaptaram os garimpos para trabalhar com esses maquinários, mas 40% optaram em continuar na limpeza manual, devido ao tempo e o custo que levaria para reestruturar essas galerias. Só para vocês terem uma ideia de tempo, esse garimpo, quando foi comprado com o intuito de fazer o parque, foi reestruturado. São duas galerias onde, passando o restaurante ao final da loja Mundo das Pedras, atinge 126 metros de profundidade, aonde levou 1 ano e 8 meses para reestruturar somente essas duas galerias. Imagina aqueles garimpos de 300, 400 metros, tendo de 10 até 30 galerias lá dentro operando, onde levou os seus donos a optar em continuar na limpeza manual. Na limpeza manual, essas pedras são jogadas uma por uma pelo limpador em cima da careta. As pedras maiores têm que ser quebradas com o maretão até que fica um ponto que a pessoa consiga erguer. Já nesses novos maquinários são retirados inteiros. Com aquela mesma quantidade de pedra que leva um dia inteiro na limpeza manual, são retiradas em até 2 horas com esses novos maquinários. Em 1997, devido à profundidade das galerias, entre 80 a 120 metros para dentro da rocha, a poeira da perfuração tinha mais dificuldade de sair lá para fora. Então, na época, passou a ser feitos ventiladores, onde usavam folhas de zinco para fazer as palhetas e um motor trifásico. Só que os motores trifásicos, na época, eles iam aumentando as rotações aos poucos. Então tinham que ser ligados 15, 20 minutos antes do garimpeiro começar a fazer a perfuração, para na hora que você fizesse a poeira, já ter velocidade suficiente para remover mais facilmente. Em 2002 passou a vir os ventiladores industrial. Além deles ter alta rotação, pode ser utilizados pendurados, né? E nessa mesma época começou a vir os exaustor, onde os exaustor ficam lá entre 15 e 20 metros fora da galeria, para pegar somente o ar limpo, e através de uma tubulação de lona leva o ar limpo lá onde os garimpeiros estão trabalhando, para ajudar o garimpeiro a ter uma respiração melhor. Através da mesma bateria que usavam fazer as detonações. Então, nesses garimpos, eles tinham outra visão desses tijolos. Quando eu gritar fogo, nós vamos fazer uma simulação da explosão aqui. E daí aqui é a última etapa do nosso passeio nas galerias. Fica aí com a explosão então. Agora chega o meu momento de ser retirado. Fogo! Então, quero agradecer a quem esteve com nós nesse passeio aí, quem assistiu todo o vídeo, quem assistiu pela parte, quem assistiu a metade. Muito obrigado
E até o nosso próximo passeio, então. 1776.